Um milionário pagou uma moradora de rua para ter seu filho, mas o que parecia um simples acordo virou um drama cheio de segredos, traições e reviravoltas. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! A brisa marinha de Florianópolis entrava pela janela, enquanto Luísa organizava os medicamentos no balcão da farmácia. Aos 28 anos, seu rosto delicado guardava a serenidade de quem estava contente com a vida simples que levava. O anel de noivado reluzia em seu dedo enquanto ela sonhava com o casamento marcado, para dali a 3 meses com Tiago, seu namorado de 6 anos. Luísa, poderia conferir este pedido antes de sair? Perguntou o senhor. Antônio, dono da farmácia onde trabalhava há 5 anos. Claro, respondeu com um sorriso. O relógio marcava quase 6 da tarde quando terminou. Com pressa para chegar em casa e preparar uma surpresa para Tiago, Luísa não esperava que seria ela a ser surpreendida. Caminhando pelas ruas de Santo Antônio de Lisboa, bairro tradicional de Florianópolis, Luísa observava o mar calmo da Bahia Norte. Seu apartamento pequeno ficava a poucos quarteirões dali. Ao subir as escadas do 2º andar, ouviu risos vindos de dentro de seu próprio lar. Estranhou, pois Tiago não deveria estar em casa àquela hora. Ele trabalhava como gerente em uma agência bancária no centro da cidade. Abriu a porta silenciosamente e os sons ficaram mais claros. Vozes abafadas vinham do quarto. Com o coração aos pulos, Luísa caminhou pelo corredor. A porta do quarto estava entreaberta e o que viu a paralisou. Tiago, seu noivo, nos braços de outra mulher, na sua própria cama. Tiago! Sua voz saiu estrangulada. O casal na cama se assustou. A mulher, que Luísa reconheceu como Patrícia, colega de trabalho de Tiago, puxou o lençol para cobrir-se. Luísa, eu posso explicar. Tiago levantou-se num pulo, vestindo às pressas a cueca. Explicar? Explicar o quê? As lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela recuava. Isso não é o que parece. Quer dizer, foi só uma vez. Quanto tempo? Perguntou Luísa, engolindo o choro. O quê? Há quanto tempo vocês estão me traindo? O silêncio foi sua resposta. Patrícia, agora vestida parcialmente, tentou passar por Luísa sem encará-la. 6 meses, murmurou Tiago finalmente. Mas eu ia terminar com ela, juro. O nosso casamento... Casamento? Luísa soltou uma risada amarga. Não existe mais casamento. Arrancou o anel do dedo e o atirou contra a parede. Saia da minha casa. Agora. As semanas seguintes foram de puro tormento. Luísa mal conseguia dormir na cama que agora representava traição. No trabalho, sua produtividade caiu drasticamente. Sr. Antônio, inicialmente compreensivo, começou a demonstrar impaciência. Luísa, precisamos conversar. Chamou-a até seu escritório num fim de tarde chuvoso. Você sabe que gosto muito de você, mas a farmácia está passando por um momento difícil. Precisamos reduzir custos e... Contratei uma estagiária que pode fazer seu trabalho pela metade do salário. O senhor está me demitindo? Perguntou incrédula. Estou lhe dando 1 mês de aviso prévio. Sinto muito. Naquela noite, ao chegar em casa encharcada pela chuva, Luísa encontrou um envelope embaixo da porta. Era uma carta do advogado de seus pais, que moravam no interior de Santa Catarina. Ao abri-la, seu mundo desabou ainda mais. Um acidente na estrada havia levado a vida de seus pais, quando voltavam de uma viagem a Blumenau. Em questão de 1 mês, Luísa havia perdido seu noivo, seu emprego e agora, seus pais. O funeral foi pequeno e rápido. Luísa estava sozinha diante dos caixões fechados. Não havia muitos parentes, apenas algumas pessoas da cidade pequena onde seus pais moravam. Descobriu que a casa deles estava hipotecada e que as dívidas consumiriam qualquer herança que pudesse existir. De volta a Florianópolis, sem emprego e com o aluguel atrasado, Luísa começou a vender seus pertences. Primeiro foram as joias que herdara da avó, depois os móveis, até que o apartamento ficou quase vazio. Quando o oficial de justiça bateu à sua porta com uma ordem de despejo, ela já não tinha mais para onde ir. As noites nas ruas de Florianópolis eram geladas naquele inverno rigoroso. Já fazia 3 meses que Luísa perdera tudo.
Seu rosto, antes iluminado, agora mostrava olheiras profundas e bochechas encovadas. Seus pertences se resumiam a uma mochila com algumas peças de roupa e documentos. Durante o dia, caminhava pela orla da beira-mar norte, onde tentava se manter limpa, usando os banheiros públicos. À noite, buscava abrigo onde podia. "A sopa está acabando, melhor se apressar", disse uma senhora idosa no refeitório improvisado do abrigo municipal, no centro da cidade. Naquela noite, a temperatura havia despencado, e Luísa, tremendo de frio, não teve escolha senão buscar ajuda no abrigo temporário. "Obrigada", respondeu, segurando com as mãos trêmulas a tigela de sopa fumegante. Sentou-se num canto isolado, observando as pessoas ao redor. Homens e mulheres de várias idades compartilhavam a mesma expressão de derrota. Era como olhar-se num espelho. "Este lugar está cheio", comentou uma mulher de meia idade ao seu lado. "Vai ser difícil conseguir uma cama hoje." Luísa apenas assentiu. Havia apenas 20 colchões disponíveis para quase 40 pessoas. Ela teria que dormir no chão novamente, usando sua mochila como travesseiro. A movimentação na entrada do abrigo chamou sua atenção. Um homem alto, de aproximadamente 45 anos, adentrou o local, destacando-se imediatamente. Vestia um sobretudo elegante sobre um terno bem cortado. Seus sapatos italianos brilhavam, contrastando com o chão sujo do abrigo. Os cabelos grisalhos nas têmporas lhe conferiam um ar distinto, quase aristocrático. "Quem é aquele?", perguntou Luísa em voz baixa. "Nunca o vi por aqui", respondeu a mulher, igualmente curiosa. O homem conversou brevemente com a coordenadora do abrigo, uma freira de aparência severa. Ambos olharam na direção de Luísa, que instintivamente abaixou o olhar para sua sopa quase intocada. Minutos depois, a freira se aproximou. "Luísa Costa? Aquele senhor gostaria de falar com você." Assustada e confusa, Luísa hesitou. "Comigo? Mas eu não o conheço. Ele disse que tem uma proposta para você. Está na minha sala. Não se preocupe, ficarei por perto." Intrigada, Luísa seguiu a freira até uma pequena sala nos fundos do abrigo. O homem estava de pé, observando a chuva pela janela. Ao ouvir a porta, virou-se com um sorriso educado, mas distante. "Senhorita Costa, prazer em conhecê-la. Meu nome é Gustavo Mendonça." "Como sabe meu nome?", perguntou desconfiada, conversando com a irmã Cecília, descrevendo quem eu procurava. Uma jovem de aproximadamente sua idade, nas ruas há pouco tempo, sem vícios. Felizmente, ela se lembrou de você." Luísa cruzou os braços defensivamente. "O que quer comigo?" "Direto ao ponto. Gosto disso." Gustavo sorriu brevemente. "Tenho uma proposta para lhe fazer. Moro numa mansão no Jurerê Internacional. Estou oferecendo abrigo, comida, roupas, tudo o que precisar." "E o que quer em troca?" Luísa estreitou os olhos. Já tinha recebido propostas indecentes antes nas ruas. "Quero que gere um filho para mim." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da chuva contra a janela. Luísa ficou paralisada, tentando processar aquelas palavras. "Um filho? Como assim?" "Exatamente o que disse. Preciso de uma mulher saudável que gere um filho para mim. Serei o pai biológico, claro. Todo o processo será feito por inseminação artificial, com acompanhamento médico." "Isso é loucura", murmurou Luísa, recuando até a porta. "Pense bem antes de recusar", continuou Gustavo, imperturbável. "Está frio lá fora. Aqui, mal há colchões para todos. Estou oferecendo uma vida confortável. Depois que o bebê nascer, você receberá uma quantia generosa e poderá seguir seu caminho, se assim desejar." "Por que eu? Por que não contrata uma dessas barrigas de aluguel profissionais?" O olhar de Gustavo se tornou enigmático. "Tenho minhas razões. Digamos que você tem o perfil ideal para o que procuro." Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no olhar daquele homem. Não era desejo nem maldade explícita, mas algo perturbador, como uma obsessão fria e calculista. "Preciso pensar", respondeu finalmente. "Claro, estarei aqui amanhã à mesma hora, mas não demore muito para decidir. O inverno só está começando." Naquela noite, deitada no chão duro do abrigo, Luísa não conseguiu dormir. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente.
Estava ciente do absurdo daquela proposta, mas quando o vento gelado entrou por uma fresta da janela quebrada e a fome apertou seu estômago, percebeu quão poucas opções tinha. Na noite seguinte, Gustavo retornou pontualmente como prometido. Luísa já o esperava, com sua mochila ao lado. "Aceito sua proposta", disse antes mesmo que ele perguntasse. "Mas tenho condições." Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Gustavo. "Estou ouvindo. Quero um contrato, por escrito, garantindo que receberei dinheiro suficiente para recomeçar minha vida depois. E quero que o processo seja realmente por inseminação artificial, como prometeu. Perfeitamente razoável. Meu advogado providenciará os documentos amanhã mesmo." 20 minutos depois, Luísa estava no banco traseiro de uma Mercedes, observando as luzes da cidade enquanto se dirigiam ao norte da ilha, para o bairro mais luxuoso de Florianópolis. O que ela não sabia era que aquela decisão mudaria sua vida muito além do que poderia imaginar. A mansão de Gustavo em Jurerê Internacional parecia um palácio saído de um filme. Construída em estilo mediterrâneo, com vista privilegiada para o mar, era cercada por muros altos e um sistema de segurança impressionante. Quando o portão eletrônico se abriu, Luísa sentiu-se entrando em um mundo paralelo. "Bem-vinda ao seu novo lar, pelo menos temporariamente", disse Gustavo enquanto o motorista estacionava diante da entrada principal. Uma senhora de aproximadamente 60 anos esperava na porta, com postura ereta e expressão acolhedora, contrastando com a frieza da mansão. "Esta é Conceição, minha governanta há mais de 20 anos. Ela cuidará de você." "Seja bem-vinda, menina", disse Conceição com um sorriso genuíno, o sotaque açoriano denunciando suas origens nas comunidades tradicionais da ilha. "Vamos, vou lhe mostrar seu quarto. Deve estar cansada." Enquanto seguia Conceição pelos corredores ornamentados, Luísa observava os quadros nas paredes, paisagens sombrias e retratos de pessoas desconhecidas. O quarto destinado a ela era maior que todo o seu antigo apartamento. A cama king size com dossel, os móveis de madeira nobre e as cortinas de seda criavam um ambiente de luxo que a deixou momentaneamente sem fala. "O banheiro é ali", indicou Conceição. "Preparei um banho quente para você. As roupas no closet são novas, todas do seu tamanho. O jantar será servido em 1 hora, caso queira descer." "Como sabia o meu tamanho?", perguntou Luísa confusa. Conceição hesitou brevemente. "O Sr. Gustavo é muito meticuloso em seus preparativos." Nos dias que se seguiram, Luísa se adaptou à nova rotina. O procedimento de inseminação foi agendado para a semana seguinte, após uma bateria de exames médicos que confirmaram sua saúde perfeita. Os médicos vinham até a mansão, o que aumentava sua sensação de isolamento. Durante as refeições, Gustavo raramente estava presente. Quando aparecia, mantinha conversas formais e distantes. Luísa passava a maior parte do tempo com Conceição, que se tornou sua única companhia naquele lugar. "Conceição, você trabalha para o Sr. Gustavo há tanto tempo? Ele sempre foi assim, tão reservado?", perguntou Luísa uma tarde, enquanto ambas preparavam uma sobremesa na cozinha. "O patrão nem sempre foi assim", respondeu a governanta baixando a voz. "Ele mudou muito depois do que aconteceu com a dona Márcia." "Márcia? Quem é Márcia?" Conceição pareceu arrependida do comentário. "Ninguém importante, menina. Esqueça o que eu disse." Mas Luísa não conseguiu esquecer. A curiosidade a consumia. À noite, quando todos dormiam, começou a explorar discretamente a mansão. No escritório de Gustavo, trancado, mas cuja fechadura antiga não resistiu a um grampo de cabelo, encontrou o primeiro indício, uma fotografia escondida em uma gaveta. Mostrava Gustavo mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos castanhos e olhos grandes. Virando a foto, leu a inscrição: Gustavo e Márcia, 2015. O choque veio quando percebeu algo perturbador. A mulher na foto guardava uma semelhança impressionante com ela mesma. O mesmo formato do rosto, olhos parecidos, até o sorriso era similar. Não eram idênticas, mas a semelhança era inegável. Em outra gaveta, encontrou recortes de jornais antigos. Um deles, amarelado pelo tempo, trazia a manchete:
Esposa de empresário desaparece em circunstâncias misteriosas. A reportagem falava de Márcia Mendonça, esposa do empresário Gustavo Mendonça, desaparecida há 7 anos. Seu corpo nunca havia sido encontrado. Com o coração disparado, Luísa fotografou tudo com o celular que Gustavo lhe dera e continuou sua busca. No quarto principal, encontrou uma porta trancada. Usando a mesma técnica do grampo, conseguiu abri-la, revelando um closet intacto, cheio de roupas femininas elegantes. No centro, em um manequim, um vestido de festa vermelho parecia esperar por alguém. "O que faz aqui?" A voz gélida de Gustavo a assustou. Ele estava parado na porta, com uma expressão que misturava fúria e algo mais complexo. Algo como dor. Eu me perdi", gaguejou Luísa. "Mentira! Estava fuçando nas minhas coisas. O que descobriu?" A pergunta soou como uma acusação. Quem era Márcia? Por que me escolheu? É por causa da semelhança, não é? Os olhos de Gustavo se estreitaram. "Você não tem ideia do que está falando. Sei que sua esposa desapareceu. Sei que nunca encontraram o corpo dela. E sei que me pareço com ela. O que está planejando? Fazer de mim uma substituta para ela?" Um silêncio denso se instalou entre eles. Finalmente, Gustavo suspirou. "Márcia era minha esposa, sim. E sim, você se parece com ela. Mas não é o que está pensando. O que aconteceu com ela? Você teve algo a ver com o desaparecimento dela?" "Não seja ridícula." A voz de Gustavo trovejou. "Eu amava Márcia mais que tudo. Ela me foi tirada. E o filho que esperávamos também. Filho? Ela estava grávida. 3 meses. Íamos anunciar à família naquela semana. Seu olhar se perdeu na memória. Quando voltei de uma viagem, ela tinha desaparecido. Sem rastros, sem explicações. A polícia suspeitou de mim, claro, mas nunca encontraram provas porque sou inocente." Luísa fitou o homem à sua frente, tentando discernir verdade de mentira. "E agora quer que eu tenha o filho que perdeu com ela? É isso? É mais complicado do que parece. Há coisas que você não sabe, que não entenderia. Então me explique. É melhor que se concentre no nosso acordo. O procedimento será amanhã, conforme planejado." Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Algo na história não fazia sentido. Na manhã seguinte, aproveitando a ausência de Gustavo, que saíra para resolver negócios, pediu a Conceição para ir ao shopping. "Posso pedir ao motorista que a leve", ofereceu a governanta, "mas não demore. O médico virá à tarde." No shopping, em vez de comprar o vestido que havia mencionado como pretexto, Luísa foi direto a um café com internet. Usando o computador público, pesquisou tudo o que pôde sobre Gustavo Mendonça e o desaparecimento de sua esposa. Descobriu que ele tinha um irmão, Rafael, que também trabalhava na empresa da família. Decidida a descobrir a verdade, Luísa encontrou online o contato de um detetive particular. Bernardo Silva, ex-policial, especializado em casos de pessoas desaparecidas. Marcou um encontro para aquela mesma tarde, sem se importar em perder a consulta médica. "Você está brincando com fogo, moça", disse Bernardo, após ouvir sua história. "Gustavo Mendonça é poderoso nesta cidade. Se ele descobrir que está investigando, preciso saber a verdade antes que seja tarde demais", insistiu Luísa, passando a mão sobre o ventre ainda plano. "Ajude-me, por favor." 3 meses se passaram desde que Luísa procurou o detetive Bernardo. A barriga já mostrava os sinais da gravidez que avançava. O procedimento de inseminação havia sido realizado 2 dias após seu encontro com o detetive, e Gustavo parecia mais distante e, ao mesmo tempo, mais vigilante. Luísa estava praticamente confinada na mansão, sempre acompanhada pelo motorista quando precisava sair. Bernardo, discretamente, fornecia atualizações por mensagens codificadas. O que descobrira era surpreendente. Márcia Mendonça estava viva. Ele a localizara em Buenos Aires, vivendo sob o nome de Carmen Oliveira. Mais chocante ainda era saber que Rafael, irmão de Gustavo, havia sido visto visitando-a regularmente. "Essa informação muda tudo", murmurou Luísa, olhando pela janela de seu quarto enquanto acariciava a barriga. O bebê que carregava havia se tornado sua maior preocupação. O que Gustavo faria quando descobrisse que ela sabia a verdade sobre Márcia? Naquela tarde, enquanto descansava no jardim,
Luísa sentiu uma presença. Conceição a observava com uma expressão preocupada. O que foi, Conceição? A governanta hesitou, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhas. Preciso lhe contar algo, menina. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Conceição sentou-se ao lado de Luísa e começou a narrar uma história que parecia saída de um romance. Márcia e Rafael eram amantes há anos, muito antes do desaparecimento. Juntos haviam desviado milhões da empresa da família Mendonça. Quando Gustavo descobriu sobre o dinheiro, ficou furioso, mas não sabia ainda sobre o caso entre eles. Márcia, temendo as consequências, fingiu seu próprio desaparecimento com a ajuda de Rafael. E a gravidez? Ela estava mesmo esperando um filho? Sim, estava, mas o filho não era de Gustavo. Conceição baixou o olhar. Era de Rafael. A revelação atingiu Luísa como um raio. Subitamente, todas as peças se encaixaram. É por isso que ele está obcecado em ter um filho? Para substituir aquele que acreditava ser dele? Parcialmente. Mas há algo que você não sabe sobre o bebê que está carregando. Conceição hesitou novamente. O médico que fez a inseminação, ele trabalha para Rafael, não para Gustavo. O quê? Luísa sentiu o sangue gelar. Está dizendo que o pai biológico da criança que você carrega é Rafael, não Gustavo. Foi o plano de Rafael desde o início. Ele está usando você para substituir Márcia, que parece ter se cansado dele também. Quando soube que Gustavo estava procurando uma mulher parecida com ela para gerar um herdeiro, viu a oportunidade perfeita. Luísa levantou-se, atordoada. Então, todos me usaram? Gustavo, Rafael, até você? Perdoe-me, menina. Tenho dívidas com Rafael que não posso ignorar, mas não posso mais participar disso. Não depois de conhecer você, de ver como é boa pessoa apesar de tudo que passou. Antes que pudessem continuar a conversa, o som de pneus na entrada anunciou a chegada de Gustavo, que retornava mais cedo do que o esperado. Ao entrar no jardim, ele parecia agitado. Recebi uma ligação interessante hoje, disse, os olhos fixos em Luísa. De um tal Bernardo Silva, detetive particular. Ele acha que tem o direito de saber com quem meu irmão tem se encontrado em Buenos Aires. O coração de Luísa acelerou. Bernardo havia traído sua confiança? Você sabia, não é? Continuou Gustavo. Por isso estava investigando. Por isso fazer tantas perguntas sobre Márcia. Gustavo, não é o que está pensando, interveio Conceição. A menina está sendo usada, assim como você. Do que está falando? O bebê que ela espera não é seu. Rafael substituiu seu material genético pelo dele. Ele está tentando repetir o que fez antes, quando engravidou Márcia. A expressão de Gustavo transformou-se em puro choque. Como sabe disso? Porque fui eu quem ajudou os dois a fugirem 7 anos atrás. Fui eu quem ajudou a forjar o desaparecimento de Márcia. E me arrependo amargamente disso todos os dias. Luísa, sentindo uma súbita tontura, apoiou-se na cadeira. A situação de estresse desencadeou contrações prematuras. O bebê gemeu segurando a barriga. Algo está errado. As próximas horas foram um borrão. Levada às pressas para o hospital, Luísa entrou em trabalho de parto prematuro. Enquanto médicos corriam para salvar mãe e filho, Gustavo ficou na sala de espera, destruído pela revelação de mais uma traição. Bernardo chegou ao hospital momentos depois, mas não estava sozinho. Trazia consigo uma mulher que, apesar dos cabelos tingidos e do visual alterado, era inconfundivelmente Márcia. Ela quis vir quando soube, explicou o detetive a Gustavo. Parece que Rafael a mantinha praticamente prisioneira em Buenos Aires. Ela escapou quando soube do seu plano com Luísa. O reencontro entre Gustavo e Márcia foi tenso. Anos de ressentimento e perguntas não respondidas pairavam entre eles. Mas havia algo mais urgente no momento. Luísa lutava para dar à luz prematuramente a uma criança que estava no centro de uma trama que ela mal compreendia. Horas depois, um choro forte ecoou pelo corredor do hospital. Um menino saudável, apesar da prematuridade, viera ao mundo. Quando Luísa acordou da anestesia, encontrou Gustavo ao lado de sua cama. Ele está bem, disse, referindo-se ao bebê. É um lutador como você. O que vai acontecer agora? Perguntou Luísa, fraca, mas aliviada. Rafael foi detido esta manhã.
As autoridades o estavam investigando há meses por fraudes financeiras. Márcia concordou em testemunhar contra ele. E o bebê? É seu filho, Luísa. Legalmente e em todos os sentidos que importam. Eu cometi muitos erros. Deixei que a amargura me consumisse. Não tenho direito de pedir nada a você, mas quero ajudar. O contrato que fizemos será honrado e muito além disso. 3 anos depois, a antiga mansão de Gustavo em Jurerê Internacional havia se transformado no Instituto Esperança, um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade e seus filhos. Luísa, agora diretora do instituto, caminhava pelos jardins onde antes se sentira prisioneira. Mamãe, olha o que eu desenhei. Miguel, seu filho de 3 anos, corria em sua direção com um papel colorido nas mãos. Que lindo, meu amor! Luísa sorriu, abaixando-se para abraçá-lo. O menino tinha os olhos expressivos como os seus, mas o sorriso lembrava o de Gustavo, que se tornara uma presença constante na vida deles, não como pai, mas como um amigo protetor. Conceição, agora coordenadora do instituto, juntou-se a eles. Os novos dormitórios estão quase prontos. Poderemos receber mais 10 famílias no próximo mês. Perfeito, respondeu Luísa. O financiamento da fundação de Gustavo chegou? Sim, e ele mandou dizer que vem nos visitar na semana que vem. Parece que ele e Márcia finalmente conseguiram adotar aquela menina que tanto queriam. Luísa sorriu, pensando na incrível jornada que a trouxera até ali. Da completa desolação nas ruas de Florianópolis, há uma vida dedicada a ajudar pessoas que enfrentavam as mesmas dificuldades que ela conhecera. Seu livro, O Milagre da Esperança, havia se tornado um best-seller, inspirando histórias de superação por todo o país. Olhando para o pôr do sol sobre o mar de Jurerê, com seu filho seguro em seus braços, Luísa compreendeu que o verdadeiro milagre não estava nos grandes gestos ou nas reviravoltas do destino, mas na capacidade humana de transformar dor em propósito, desespero em esperança. Aquela mansão, que um dia representara prisão e manipulação, agora era um farol de possibilidades para dezenas de mulheres e crianças. As histórias de superação que testemunhava diariamente lembravam sua própria jornada, das ruas de Florianópolis até ali, com todas as descobertas e revelações que transformaram sua vida. Gustavo e Márcia, reconciliados após confrontarem o passado e os erros que cometeram, agora dedicavam parte de sua fortuna a causas sociais. Rafael permanecia preso, pagando pelos crimes financeiros e pela manipulação que quase destruíra tantas vidas. No aniversário de 5 anos do Instituto Esperança, em uma cerimônia simples no jardim, Luísa dirigiu-se às moradoras e colaboradoras. Quando perdi tudo, achei que minha história havia acabado, mas estava apenas começando. Cada uma de vocês tem o poder de reescrever sua própria história, de encontrar propósito no caos, de transformar circunstâncias impossíveis em novos começos. Conceição, agora considerada uma mãe por Luísa, sorriu com lágrimas nos olhos. Sua própria história havia se entrelaçado com aquelas mulheres de formas que nunca imaginou, transformando antigas culpas em uma nova chance de fazer o bem. Naquela noite, enquanto colocava Miguel para dormir, Luísa refletiu sobre como as escolhas desesperadas podem levar a destinos inesperados. Sua vida havia seguido um caminho que jamais poderia prever naquela noite fria no abrigo, quando aceitou a proposta absurda de um estranho elegante. O Instituto Esperança continuaria crescendo, assim como seu filho, assim como as inúmeras vidas que tocava. E Luísa sabia, enquanto fechava suavemente a porta do quarto de Miguel, que a verdadeira riqueza estava nas pequenas vitórias diárias, em cada sorriso recuperado, em cada dignidade restaurada, em cada esperança renovada. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Luísa tenha tocado seu coração e mostrado como as maiores dificuldades podem se transformar em oportunidades de crescimento. Se esta narrativa despertou emoções em você, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias que inspiram e emocionam. Todos os dias compartilhamos novas histórias que exploram a complexidade da experiência humana. Então fique à vontade para explorar nosso canal
e encontrar aquela que mais ressoa com você. E não se esqueça de deixar nos comentários o que achou desta jornada de superação e esperança. Sua opinião é muito importante para nós. Voltaremos amanhã com mais uma história inesquecível.